E aí, a redação do Enem, né? Às vezes parece o bicho de 7 cabeças, mas olha, o grande segredo para uma nota incrível é, na verdade, entender direitinho o que os corretores querem ver. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos decifrar as competências 3, 4 e 5, que são cruciais para dar aquele empurrão rumo à nota máxima. O nosso caminho é esse aqui, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente entende a estrutura da nota. Depois, a gente mergulha de cabeça em cada parte. A força do argumento, a arte de conectar as ideias e, claro, como propor uma solução. No fim, a gente junta tudo isso e monta uma redação vencedora. Bora começar? Fica essa pergunta no ar, né? O que tem numa redação nota 1000 que uma redação boa não tem? E a resposta, pode acreditar, não é nenhum dom mágico, nenhuma inspiração divina. É técnica pura. É conhecer as regras do jogo e saber jogar. E é isso que a gente vai desvendar agora. Pensa assim, as competências são como os blocos de montar da sua redação. Se você conhece bem cada bloquinho, sabe exatamente onde ele se encaixa. É como ter a planta de um prédio. Fica muito mais fácil construir uma estrutura que não só para em pé, mas que impressiona. Ok, vamos para o nosso primeiro grande bloco, a competência 3. Aqui é literalmente o coração do texto. É onde a sua capacidade de defender uma ideia com lógica, com clareza, é testada para valer. O foco total aqui é na qualidade e na organização dos seus argumentos. O que o avaliador está procurando aqui é um fio da meada, sabe? Uma linha de raciocínio clara. Não adianta só jogar um monte de informação no texto. As ideias precisam conversar entre si. Uma tem que levar a outra, construindo um caminho lógico que faça quem está lendo pensar. Faz sentido. Essa pessoa sabe do que está falando. Tá, mas e na prática? Como é que se faz isso? Uma afirmação por si só é meio fraca. A força dela vem da prova. E as ferramentas para isso são essas aí. Exemplos concretos, dados, um conceito bem explicado, uma referência histórica. Isso tudo transforma uma simples opinião num argumento de peso, num argumento que convence. Essa comparação aqui deixa isso claríssimo. O pulo do gato para sair de 120 pontos e chegar nos 200 é justamente esse. Deixar de ser um papagaio dos textos motivadores para se tornar o autor do próprio raciocínio. É a diferença entre ecoar uma ideia e defender uma ideia. É aí que a organização e a consistência brilham. Beleza. Agora que os nossos argumentos estão fortes e bem estruturados, a gente precisa costurar tudo. É aí que entra a competência 4. Ela é a arte de fazer o texto fluir, de conectar as partes sem nenhum tropeço, como se fosse uma conversa bem amarrada. Coesão, no fundo, é a cola do texto. Simples assim. É o que garante que a passagem de uma frase para outra, de um parágrafo para o próximo, seja suave, seja lógica. Um texto coeso é gostoso de ler, porque as ideias simplesmente se encaixam, sem esforço. E como a gente consegue essa fluidez toda? Usando as ferramentas certas. Os conectivos, como conjunções e pronomes, são o básico, mas o segredo de mestre está na variedade. Usar sinônimos para não ficar repetitivo, omitir uma palavra que já está óbvia, criar uma expressão que amarra o que foi dito antes, isso mostra um domínio muito maior da escrita. Dando uma olhada na tabela de notas, a gente vê isso de novo. Para chegar nos 200 pontos, não basta só usar conectivos. É preciso ter um repertório diversificado. A nota máxima vai para quem mostra que conhece e sabe usar vários tipos de recursos para conectar o texto e faz isso do jeito certo, sem errar. E finalmente chegamos ao nosso último grande bloco, a competência 5. Depois de argumentar, depois de conectar tudo bonitinho, é hora de propor uma solução. Essa competência vai avaliar sua capacidade de pensar numa saída prática e cidadã para o problema que você discutiu no texto. Uma proposta de intervenção nota 1000 não é uma ideia solta no ar, tipo, vamos conscientizar as pessoas. Ela precisa ser viável, ou seja, tem que ser algo que dá para fazer. Precisa ser detalhada, explicando passo a passo. E o mais importante, tem que ter a ver com os seus argumentos e, claro, sempre respeitar os direitos humanos. Para garantir a nota máxima aqui, a proposta precisa responder a 3 perguntinhas básicas. Quem vai fazer? O governo? A sociedade? Como vai fazer? Qual é o plano, o meio para isso acontecer? E, por fim, para quê? Qual o resultado que se espera com essa ação? Se a proposta responde isso, ela está completa. A tabela de avaliação só confirma isso. A grande diferença entre 120 e 200 pontos está no nível de detalhe e, olha só, na articulação com o resto do texto. A melhor proposta de todas é aquela que resolve o problema específico que foi apresentado e discutido nos parágrafos anteriores.
tem que fazer sentido com tudo o que foi dito antes. Certo. A gente viu os 3 grandes blocos que formam uma redação de alto nível. Agora, o passo final é juntar essas peças do quebra-cabeça. É entender como elas funcionam juntas para criar aquela redação realmente vencedora, a redação nota 1000. Então, o resumo da ópera é este aqui. Primeiro, argumente com a sua voz, com autoria, organizando as ideias de um jeito original e lógico. Segundo, costure tudo isso com maestria, usando vários recursos para deixar o texto fluido. E terceiro, feche com chave de ouro, com uma solução detalhada, concreta e totalmente conectada com a sua discussão. Dominou esses 3 passos? Dominou a redação do Enem. E para a gente fechar, fica a reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual desses 3 blocos parece ser o ponto que precisa de um pouco mais de atenção nos seus estudos? Identificar onde a gente pode melhorar é o primeiro e mais importante passo para focar energia e construir, tijolo por tijolo, o caminho até a nota máxima.